Texto 4. Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas origens de São Paulo. Capítulo 4. A administração particular. No Brasil, observou Frei Gaspar da Madre de Deus, abre aspas, onde a todos se dava de graça mais terra do que lhes era necessário, e quanto aos moradores pediam, ninguém teria necessidade de lavrar prédios alheios, obrigando-se à solução dos furos anuais. Fecha aspas. Por esse motivo, segundo o Frei, neste estado, vive em suma indigência quem não negocia ou carece de escravos. E o mais é que, para alguém ser rico, não basta possuir muita escravatura, a qual nenhuma conveniência faz a seus senhores. Se estes são pouco laboriosos e não feitorizam pessoalmente aos ditos seus escravos. Terras em abundância, necessidade de escravos. Esta fórmula, sem dúvida, tinha a ver com a formação da sociedade colonial brasileira. Contudo, não chega a explicar de modo satisfatório a evolução dinâmica e a viabilidade econômica de uma sociedade escravista. Afinal de contas, é importante lembrar que a gênese da escravidão no Brasil, tanto indígena quanto africana, encontrava-se na articulação de um sistema colonial que buscava criar excedentes agrícolas e escravistas, transformados em riqueza comercial, e apropriar-se deles. De qualquer modo, não se pode menosprezar o comentário de Frei Gaspar, pois, além de configurar uma relação de produção, a escravidão refletia também uma mentalidade bastante disseminada, elaborada em muitos sentidos, a revelia dos ditames da economia do Atlântico. Com certeza, em todos os cantos do Brasil colonial, a escravidão tornou-se o marco principal pelo qual se media a sociedade como um todo. Ao discutir-se a escravidão na sua versão paulista, contudo apresenta-se o problema adicional de explicar por que e como a escravidão indígena se desenvolveu como a forma de produção predominante. Tal problemática leva inevitavelmente a uma comparação pelo menos implícita com a escravidão negra no Brasil. Aliás, melhor documentada e estudada pelos especialistas. De maneira geral, tem-se enfocado as profundas diferenças culturais entre índios e africanos, deixando-se de lado seu aspecto comum, a escravidão. A partir desta perspectiva, as estruturas que marcaram a sociedade colonial paulista não parecem tão distantes da sua contrapartida nas zonas açucareiras. Durante o século VIII, em São Paulo, conforme vimos nos capítulos anteriores, a escravidão indígena desenvolveu-se a partir dos mesmos princípios de exploração econômica que a escravidão negra no litoral. Entretanto, em vista das restrições morais e legais ao cativeiro dos índios, os paulistas, desde cedo, procuraram com maior insistência que sua contrapartida baiana ou pernambucana racionalizar e justificar o domínio sobre seus escravos. Fundamentando-se em argumentos bastante elaborados, os paulistas passaram a reivindicar no direito aquilo que já exerciam de fato: o controle absoluto sobre o trabalho e a pessoa indígena. Porém, o percurso não foi nada fácil, pois, além de enfrentar a dura oposição dos jesuítas, que acabaram expulsos da capitania, foi também necessário desenvolver as sucessivas campanhas diplomáticas junto à coroa para garantir a preservação de uma forma muito particular da escravidão. A elaboração de uma mentalidade escravista.
Desde os primórdios da colonização portuguesa, o desenvolvimento da escravidão indígena, enquanto instituição minimamente estável, foi limitado por diversos obstáculos. A resistência obstinada dos índios do Planalto, a oposição persistente dos jesuítas, a posição ambígua da coroa quanto à questão indígena, todos fatores que dificultavam o acesso dos colonos à mão de obra indígena. Aos poucos e de forma meticulosa, os colonos enfrentaram e superaram estes empecilhos, articulando paulatinamente um elaborado sistema de produção calcado na servidão indígena. Ainda no século XVI, derrubou-se o primeiro obstáculo com a dizimação da população tupiniquim e o afastamento da Guianá e Guarulhos. Já a segunda muralha cairia na primeira metade do século XVII, quando os interesses escravistas acabaram prevalecendo sobre os dos jesuítas, culminando com a tumultuada expulsão dos padres em 1640. Apenas o terceiro obstáculo nunca chegou a ser completamente vencido pelos paulistas, uma vez que a coroa manteve uma postura de certo modo inconstante na formulação e execução de sua política indígena. Correção: política indigenista. Todavia, mesmo neste campo, através de uma bem construída luta política e jurídica, os paulistas conseguiram esboçar os contornos institucionais capazes de fomentar e sustentar a escravidão indígena. Todos esses elementos de conflito sempre estiveram presentes na sociedade paulista, ganhando corpo a partir dos últimos anos e do século XVI. Especialmente à medida que aumentava o fluxo de novas levas de cativos para o Planalto. Disputava-se fundamentalmente o destino dos índios egressos do sertão. Para os jesuítas, todos os índios descidos deveriam ser integrados aos aldeamentos, sendo posteriormente repartido entre os colonos para o serviço periódico. Para os serviços periódicos. Por outro lado, os colonos que, afinal de contas, introduziam a vasta maioria dos índios por conta própria, buscavam apropriar-se do direito de administração direta desses índios, lançando mão do poder da Câmara Municipal de São Paulo para atingir seus objetivos. Inicialmente, contudo, a Câmara permaneceu indecisa sobre o destino dos índios trazidos do interior. Assim, por exemplo, em 1587, quando a expedição de Domingos Luiz se apresentou na vila, com um número considerável de cativos tupinambá, a Câmara achou melhor encaminhar os índios para um aldeamento, apesar dos enérgicos protestos dos colonos. A decisão respaldava-se não nos argumentos dos interessados, mas na questão da defesa da colônia, uma vez que a vila se encontrava assediada por outros grupos resistentes à conquista e à escravização. A partir da década de 1950, esta postura mudou quando o Conselho passou a adotar uma posição explicitamente pró-colono na questão indígena, colocando-se em oposição ao projeto dos aldeamentos e, por extensão, aos próprios jesuítas. Um fator importante na radicalização da questão indígena em São Paulo foi a maior intromissão da coroa e de seus prepostos na capitania. A chegada em 1592 de um novo capitão-mor para governar a capitania acirrou os conflitos. A posição assumida pelo capitão Jorge Correia divergiu completamente da de seus antecessores que, aliás, incentivavam o uso da guerra ofensiva e da escravidão indígena, cabendo aqui lembrar as atividades do capitão-mor Jerônimo Leitão na década de 1850. De fato,
Pouco após colocar os pés no Brasil, Jorge Correia determinou que os índios deveriam ser entregues aos padres da companhia, que provocou uma reação imediata e violenta dos moradores, que realizaram um ato público perante a Câmara. Neste, embora reconhecessem que, por ser novamente vindo do reino e não ter tomado bem o ser da terra e a necessidade dela, os colonos não se furtaram em demonstrar seu desgosto com a postura do capitão Mor. Na mesma ocasião, apesar de admitirem que os jesuítas doutrinem e ensinem da maneira que sempre o fizeram, os colonos faziam objeção à perspectiva do controle inflexível e exclusivo dos padres sobre a população trabalhadora, visto ser muito em prejuízo da República e não ser serviço de Sua Majestade. De acordo com os colonos, os próprios índios não são contentes de que seja dada a posse deles aos ditos padres, nem outra pessoa alguma, se não viverem de maneira que até agora estiveram. Embora algumas vozes tenham se levantado a favor dos jesuítas, o resultado principal da reunião foi uma clara advertência quanto ao fato de que qualquer intervenção jesuítica nas relações de trabalho encontraria séria oposição. O Alvará Régio de 26 de julho de 1596 procurou mediar este conflito, definindo em termos mais lúcidos o papel dos jesuítas. Segundo o mesmo, caberia aos padres a incumbência de trazer grupos não contratados do sertão para as proximidades dos povoados portugueses, onde executariam a tarefa de domesticar os índios em aldeias segregadas. O índio, por sua vez, será senhor de sua fazenda, podendo servir aos colônios por períodos não superiores a 2 meses, contra o recebimento de uma remuneração digna por seu trabalho. Ademais, instaurou-se a figura do juiz dos índios, com foro no criminal e no cível. Neste sentido, o Alvará de 1596 apenas formalizava o projeto dos aldeamentos, aliás, buscando reforçar um arranjo que já se encontrava em franco declínio, particularmente em São Paulo. Apesar dos esforços da coroa em garantir o monopólio dos jesuítas sobre o acesso à mão de obra indígena, foi através da Câmara Municipal que os colonos conseguiram driblar as medidas legislativas. Realmente, os colonos souberam explorar conflitos de autoridade existentes na própria estrutura administrativa da colônia, manifestos por um lado entre a burocracia da coroa e os privilégios dos donatários, e por outro entre a autoridade régia e a autonomia municipal. Neste contexto, a Câmara Municipal de São Paulo, pouco a pouco, conquistou uma posição de maior destaque na disputa pela mão de obra indígena. Em 1600, por exemplo, a Câmara determinara que o juiz dos índios teria jurisdição apenas sobre os índios trazidos do sertão pelos jesuítas, uma vez que a leitura alternativa do Alvará de 1596 permitia uma interpretação que restringia todo o seu efeito aos índios residentes nos aldeamentos de São Miguel, Pinheiros e Guarulhos, já em minoria na população indígena do Planalto. Ao mesmo tempo, a Câmara reafirmou a autoridade sobre os índios por parte dos juízes ordinários, portanto, da própria Câmara, e dos capitães nomeados pelo mesmo Conselho, reafirmando os privilégios detalhados na carta de doação de Martim Afonso de Souza, feita em 1534. Apenas 2 semanas mais tarde, a mesma Câmara alocava alguns índios para João Fernandes, por ser homem pobre, assim contestando abertamente o Alvará de 1596.
Ao mesmo tempo em que os colonos apropriavam-se do controle sobre os índios trazidos do sertão, procuraram legitimar no planalto institucional as relações de dominação subjacentes à exploração do trabalho indígena. Na verdade, no decorrer do século XVII, os colonos afirmaram com cada vez mais convicção, a necessidade do cativeiro indígena, reconhecendo explicitamente que, para viabilizar o desenvolvimento econômico, mesmo em escala modesta, seria necessário superar os obstáculos mais fortes que a posição jesuítica é em prol da liberdade dos índios. Ora, praticamente sem capital e sem maior acesso aos créditos, reconheciam a impossibilidade de importar escravos africanos em número considerável. Ademais, esbarraram na Serra do Mar, o que tornava o transporte difícil e caro, especialmente para os produtos de valor relativamente baixo que saíam do Planalto. Em suma, para os paulistas participarem da economia colonial, seria necessário produzir e transportar algum excedente a custo irrisório, a fim de que o preço alcançado no litoral justificasse o empreendimento. A solução, conforme vimos, residia na exploração impiedosa de milhares de lavradores e carregadores índios trazidos de outras regiões. Realidade incontestável, o fato de os índios formarem a base de toda a produção colonial em São Paulo foi sempre ponto pacífico. Em termos práticos, os colonos lutaram por isso ao longo do tempo, consolidando um incontestável triunfo sobre os seus adversários e recriando, controlando e sustentando a força de trabalho. Todavia, no Planalto ideológico e institucional, sua posição permaneceu bem menos estável diante da oposição dos jesuítas e da coroa. À medida que persistiam oposições morais ou legais ao cativeiro dos índios, a reprodução do sistema enfrentava contínua ameaça na esfera extraeconômica. Daí a importância fundamental da justificação constante por parte dos colonos perante a colônia quanto à necessidade absoluta e os benefícios positivos do serviço particular dos índios, atrelando este à própria sobrevivência da colônia. Exemplos da visão particular dos paulistas referente à questão indígena transparecem de forma irregular na documentação do século XVII, sobretudo nos testamentos. Porém, para apreender de forma concisa e articulada a postura dos colonos, contamos com interessante relatório compilado na década de 1690 por Bartolomeu Lopes de Carvalho, representante da coroa, que visitou as capitanias do Sul para tomar informações especialmente sobre os índios conquistados e reduzidos ao cativeiro pelos moradores de São Paulo. Apoiando-se em depoimentos escolhidos entre os próprios paulistas, Carvalho acabou esboçando aquilo que certamente era a percepção dominante dos colonos de São Paulo com respeito à sua sociedade, economia e história. Em seu relatório, após lembrar à coroa que os paulistas tinham executado muitos grandes serviços a Deus e à Vossa Majestade, que Deus guarde, na conquista dos índios, Carvalho passa a explicar os direitos históricos dos portugueses sobre as terras indígenas no Brasil. Assim, afirma ele, os índios, na época da viagem de Cabral, eram os verdadeiros senhores e possuidores do Estado do Brasil, mas pouco após o contato com eles se pactuou paz e amizade, na qual nos deram o direito que hoje temos nas suas terras. Este direito, consolidado pelo fato de os europeus possuírem uma política racional e uma religião superior, justificava-se pela propagação da fé, considerada retribuição suficiente à apropriação da terra e do trabalho dos índios.
noção que, cabe notar, era frequentemente revisada nos testamentos dos colonos. Esta mesma visão da conquista foi igualmente utilizada para a justificação da ocupação portuguesa de São Vicente, onde os primeiros povoadores viviam com mansidão, amizade e sossego, com os índios mansos trazidos pelos jesuítas. Para os colonos, era precisamente no rompimento desta situação de amizade e sossego por parte de índios hostis que se realizava a necessidade prática e a justificativa moral para a escravidão. Segundo estes, os índios bravos haviam passado a atacar os portugueses tanto pelo ódio que tinham dos índios mansos, aliados aos primeiros, quanto simplesmente pelo exercício de sua braveza, por serem acostumados às contínuas guerras, por serem acostumados a contínuas guerras para cativarem gentes e fazerem deles açougue para sua sustentação. Já os brancos, encurralados e sentindo-se incapazes de reduzir estes povos à fé cristã, em função de sua grande braveza e brutalidade, viam-se na necessidade de os dominar pela força das armas, além de cativarem alguns destes gentios que trouxeram a povoado deles e se serviam nas suas lavouras, instruindo-os como católicos para se batizarem como sempre o fizeram. Nesse sentido, a escravização era justificada pela prática tradicional de dominação dos infiéis que conscientemente havia rejeitado a fé católica, fato relevante na medida em que aderia aos princípios da guerra justa, estabelecido pelos papas e reis católicos. Assim, as nações bárbaras, infiéis e levantadas em armas contra os cristãos teriam de ser submetidas à força. Igualmente, porém, mesmo os índios mansos, e que, por sua livre vontade, procurariam o grêmio da Igreja, teriam de trabalhar para os colonos, não como escravos legítimos, mas por seus interesses. No relato de Carvalho, a justificativa moral e histórica para o surgimento do trabalho forçado dos índios serve apenas de preâmbulo para a apresentação dos motivos mais profundos do cativeiro. Salientando os serviços prestados pelos paulistas para o bem comum da colônia, o autor observou que nenhuma destas coisas poderiam conseguir sem o serviço deste gentio, pois com eles pulsavam os mesmos sertões e com eles abriam os minerais e usavam do lavor com que se sustentavam todo o Brasil, de farinhas de trigo e de pau, carnes, feijões, algodões e outras muitas mercadorias, de que pagavam a Vossa Majestade seus tributos e quintos. Em outras palavras, o autor concluía que, sem o trabalho indígena, a existência de São Paulo teria pouco sentido no contexto colonial, apresentando uma síntese interessante do ponto nodal da questão indígena em São Paulo. Arrematava: Senhor, o que é só digo é que carece muito aquelas capitanias deste mesmo gentio, que liberto, quer cativo, porque sem eles nem vossa majestade terá minas nem nenhum outro fruto daquelas terras, por ser tal a propriedade daquela gente, que o que não tem gentio para servir, vive como gentio sem casa, mais do que de palha, sem cama, mais do que uma rede, sem ofício nem fábrica, mais que canoa, linhas, anzóis e flechas. Armas com que vivem para se sustentarem de tudo ou mais não são esquecidos, sem apetite de honras para a estimação, nem aumento de casas para a conservação dos filhos. Aqui torna-se claro o nexo entre o trabalho indígena e a produção colonial, tanto na mentalidade dos paulistas quanto aos olhos do observador alheio. Sem os índios para abrir as roças, plantar as searas ou carregar os produtos, os portugueses de São Paulo mal conseguiam manter as próprias famílias, tamanho era o desdém pelo trabalho manual. Antecipando o comentário do Frei Gaspar, Carvalho buscou na estrutura da sociedade colonial uma explicação para esta postura depreciativa do trabalho.
se Vossa Majestade mandar povoar aquelas terras com a mais robusta gente e rústica que tem o seu reino, aos 4 dias se reduziam na mesma forma dos paulistas, porque é certo que, daquelas bandas, se não tem visto até hoje criado que vá de Portugal com seu amo, que não aspire logo a ser mais que ele, e por todas as razões comuns a todo o Brasil, a vermelho e negro da Guiné ou gentil da terra, que sem esta gente não poderá tirar nenhum fruto do Brasil, porque tudo lá é uma mera preguiça, como assim acredita Dom Francisco Manuel no livro que compôs Preguiça do Brasil. Em suma, para o autor destas observações e para muitos de seus contemporâneos, a necessidade absoluta da escravidão arraigava-se na convergência entre a mentalidade colonial referente ao trabalho e ao anseio de prosperidade que dava sentido à colônia. Assim, sustentava Carvalho, os paulistas não podiam abrir mão do gentio, porque isto, além de eliminar os benefícios proporcionados pela capitania, reduziria os próprios colonos a um estado selvagem, no qual se veriam obrigados a viver à moda gentílica. Fato que já se observava entre os estratos inferiores da sociedade colonial. Assim, a questão da escravidão indígena era muito mais complexa do que o mero debate moral em torno da legitimidade do cativeiro. De fato, a escravidão tocava no próprio centro nervoso do colonialismo português, onde as políticas públicas e os interesses privados conspiravam para produzir benefícios mútuos às custas dos povos ameríndios e africanos. Uso e costume da terra. Certamente, mais interessada no desenvolvimento da colônia do que na liberdade dos índios, a coroa portuguesa acabou consentindo tacitamente com a existência da escravidão indígena em São Paulo. O cativeiro legítimo, contudo, existia apenas num sentido bastante restrito. Afinal de contas, os únicos cativos tidos como legítimos eram aqueles tomados em guerras justas e que, com a experiência, se mostrou uma forma pouco eficaz de produzir escravos. Mesmo assim, aparecem casos isolados nos inventários. No final do século XVI e no início do século XVII, escravos tamoio, tupiniquim, biobeba, prelardo e goiaba, escravizados no conflito da segunda metade do século XVI, figuravam entre as posses dos paulistas. Na década de 1670, alguns cativos tomados nas capitanias da Bahia aparecem como escravos em inventários, ao passo que, no início do século XVII, aparece uma tal de Ana de Pernambuco, tomada evidentemente na Guerra dos Bárbaros, a qual ainda que parda é escrava, como tal custou 300 e tantas oitavas de ouro. Finalmente, em 1730, uma paulista mencionou em seu testamento a presença de alguns escravos Goiá e Caiapó, fruto das guerras justas contra esses povos durante o povoamento de Goiás. Mas esses poucos casos acabaram se perdendo quando confrontados com os números muito mais extensos de cativos ilegítimos arrolados nos mesmos inventários. Tão raros eram os escravos legais que, por exemplo, o inventariante da propriedade de Antônio Pedroso de Barros repetiu obsessivamente o termo quando declarou o valor de um escravo do gentio da Bahia, escravo em 100 patacas, por ser escravo, não para deixar qualquer dúvida quanto à condição da peça em questão. A presença insignificante de escravos legítimos não impediu que os contornos ideológicos da escravidão indígena em São Paulo ganhassem corpo ao longo do século XVII. De fato, a introdução de milhares de índios demandou a criação de uma estrutura institucional que ordenasse as relações entre senhores e escravos. Apesar da legislação contrária ao trabalho forçado dos povos nativos, os paulistas conseguiam contornar os obstáculos jurídicos e moldaram um arranjo institucional que permitiu a manutenção e a reprodução de relações escravistas. Assumindo o papel de administradores particulares dos índios,
Considerados como incapazes de administrar a si mesmos, os colonos produziam um artifício no qual se apropriaram do direito de exercer pleno controle sobre a pessoa e propriamente dos mesmos, sem que isso fosse caracterizado juridicamente como escravidão. Em São Paulo, o cativeiro da vasta maioria da população indígena assumiu certo grau de legitimidade através da evolução deste regime paralelo de administração particular. Por seu turno, os paulistas não pouparam palavras na tentativa de justificar o direito de explorar o trabalho dos índios, que eles mesmos tinham descido do sertão. Para citar um exemplo, Domingos Jorge Velho, na sua conhecida epístola ao rei Dom Pedro II, escrita durante sua companhia contra o Quilombo dos Pomares, declarou: "E se depois de reduzir os índios, nos servimos deles para as nossas lavouras, nenhuma injustiça lhes fazemos, pois tanto é para os sustentarmos a eles e aos seus filhos, como a nós e aos nossos. Isso bem longe de os cativar, antes se lhes faz irremunerável serviço em os ensinar a saberem lavrar, plantar, colher e trabalhar para seu sustento, coisa que antes que os brancos lhe ensinem, eles não sabem fazer." Mesmo longe dos ouvidos reais, os paulistas repetidamente reafirmaram tal postura. Diogo Pires, por exemplo, desculpou da seguinte forma o uso dos escravos índios: "Declaro que o gentio que se tem da terra os traziam por força, se bem é que se fizeram depois cristãos." Já Ana Tenória, enfatizando o aspecto paternalista da administração particular, declarou: "Tenho algumas peças do gentio da terra, aos quais pouco mais ou menos são 14 ou 15, as quais são forras, e como tais as devem meus herdeiros estimar, dando-lhe todo bom tratamento, como tais servindo-se delas, como é razão, e ensinando-as todos os bons costumes." Cabe ressaltar que, em ambos os casos, os senhores moribundos pediram que estes índios forros fossem divididos equitativamente entre os herdeiros, cláusula presente em quase todos os testamentos paulistas. A relativa ineficácia da autoridade régia neste território remoto do Império Português pôde explicar, pelo menos em parte, a aparente contradição entre a ilegalidade explícita da escravidão indígena e a prática corriqueira de manter os índios cativos. Contudo, do ponto de vista legal, a questão mostrava-se mais complexa. Se por um lado a coroa elaborava uma legislação um tanto idealizada, por outro as autoridades delegadas na colônia, inclusive as câmaras municipais, desenvolviam procedimentos legais e administrativos que refletiam de forma mais coerente tanto as necessidades práticas dos colonos quanto os conflitos emergentes na esfera local. Em muitas ocasiões, tais procedimentos chocavam-se com a legislação em vigor, como no caso da escravidão indígena. Ademais, os próprios colonos reconheciam abertamente o paradoxo. No seu testamento conjunto de 1684, Antônio Domingues e Isabel Fernandes expressaram uma opinião de consenso quando declararam que os 10 índios sob seu domínio são livres pelas leis do reino e só pelo uso e costume da terra são de seus serviços obrigatórios. Igualmente, outra senhora de escravos, Inês Pedroso, colocou no testamento que gentio que temos são livres por lei do reino, e como tais, ou não posso obrigar à servidão. Mesmo assim, me servi deles forçosamente como os mais moradores, e assim os deixo. Esses dois exemplos, dentre muitos outros semelhantes, demonstraram como os colonos percebiam o direito de manter relações de controle particular sobre os índios. Este direito se fundamentava ideologicamente na justificativa de que os colonos prestavam um inestimável serviço a Deus
ao rei e aos próprios índios ao transferir estes últimos do sertão para o povoado, ou, na linguagem dos séculos subsequentes, da barbárie para a civilização. E se afirmava juridicamente no apelo ao uso e costume. Ao longo do século, essa percepção de direito cristalizou-se, tornando-se, assim por dizer, tradicional. Mesmo assim, a ambiguidade da situação dos índios nunca deixou de transparecer, sobretudo na redação dos testamentos seiscentistas, sendo considerada pelos críticos dos paulistas uma espécie de fraqueza moral destes. Manuel Juan Morales, por exemplo, um dos poucos defensores não jesuíticos da liberdade indígena em São Paulo, observou o seguinte em missiva ao rei de Espanha e Portugal. Aqui se faz muitos testamentos e na hora dos desenganos se julgam por verdade o que ensinam os padres da companhia, declarando o enfermo que seus índios são livres. Deixando-os livres no papel, os cativa na justiça e partindo-os entre os parentes do defunto, para que os sirvam de modo que na hora da morte se julgou injusto. Talvez estivesse se referindo ao testamento de Lourenço de Siqueira, aliás redigido por um jesuíta. Declaro que eu tenho algumas peças do gentio do Brasil, as quais, por lei de Sua Majestade, são forras e livres, e eu por tais as deixo e declaro, e lhes peço perdão de alguma força ou injustiça que lhes haja feito. E de-lhes não ter pago seu serviço como era obrigado, e lhes peço, por amor de Deus, e pelo que lhes tenho, queiram todos juntos ficar e servir a minha mulher, a qual lhes pagará o seu serviço na maneira que se costuma na terra, nem poderá alienar, nem vender a pessoa alguma destas que digo, e peço às justiças de Sua Majestade que façam para desencargo de minha consciência guardar esta última vontade e disposição. Não obstante o peso da consciência de alguns colonos, a institucionalização da servidão, não obstante o peso da consciência de alguns colonos, a institucionalização da escravidão indígena desenvolveu-se rapidamente em nível local. Nos inventários da primeira década do século XVII, já aparecem índios forros, ao lado de escravos legítimos nos arrolamentos das peças, inclusive entrando nas partilhas. Esta prática foi submetida à prova jurídica em algumas ocasiões ao longo da vigência da escravidão indígena. Em 1609, por exemplo, após a publicação da lei declarando a liberdade incondicional de todos os índios, Hilária Luiza enviou uma petição ao governador perguntando-lhe se os índios trazidos por seu recém-falecido marido podiam entrar nas partilhas. O parecer do governador foi muito curto e direto. Os índios não podiam entrar em inventários por serem livres pelas leis do reino. Instado igualmente a se pronunciar, o juiz dos órfãos de São Paulo, no entanto, afirmou que é uso e costume darem partilhas de peças forras aos órfãos para o seu sustento e serviço, e não para se venderem. Inconformado com a resposta, o governador pediu o parecer do procurador dos índios e de um ouvidor, ambos, cabe frisar, donos de cativos índios. O primeiro reafirmou que o caso se enquadrava no uso e costume da terra, e o segundo acrescentou em castelhano que, sem a herança, os órfãos quedaram miseráveis pedindo limosna. No final do processo, o governador acabou por recuar, autorizando a inclusão dos índios no inventário. O caso dos índios de Hilária Luiz certamente não teve grande impacto entre os termos da jurisprudência, embora demonstrasse a disposição da justiça colonial em confiar a guarda dos índios em particulares, ainda que esta prática adquirisse características de escravidão.
Diante da incapacidade da coroa em definir claramente os direitos dos nativos, os colonos souberam integrar ao seu discurso uma manifestação de responsabilidade que deveriam exercer na administração dos índios. Assim, Maria do Prado, grande proprietária de índios, ditou em seu testamento: declaro que não possuo escravo algum cativo, mas somente possuo, como é uso, 90 almas do gentio da terra, as quais tratei sempre como filhos, e na mesma formalidade os deixo aos meus herdeiros. Um outro exemplo desta postura está no testamento de Lucrécia Leme. Declaro que possuo 9 peças do gentio da terra e uma criança, as quais tratei sempre como livres e que são de uma natureza por serem incapazes de se regerem por si. As administrava com aquele cuidado, então, valendo-me do seu serviço, em ordem a alimentá-los, e nesta mesma ordem os poderão reger os meus herdeiros, não como heranças, senão como as menores necessidades de regência, não lhes faltando como a doutrina e o uso comum, até el-rei dispor outra coisa. Menores necessitados, filhos. Foi nesse sentido que o discurso paternalista dos colônios aproximava-se da política indigenística da coroa, apesar de tantas outras contradições. Se os índios necessitavam de um Se os índios necessitavam de um tutor, por que esse papel não podia ser exercido pelos particulares? Confiantes em que a razão estava ao seu lado, os colonos passaram a apropriar-se do papel de modo exclusivo, sobretudo a partir da derrota imposta aos jesuítas. Colonos e jesuítas. A batalha decisiva. Na verdade, a mentalidade escravista dos colonos não se chocava com as perspectivas da coroa e nem mesmo com as dos jesuítas, mas no que se referia à questão do trabalho no Brasil. Porém, ao insistir no cativeiro, manifestamente ilegal dos índios, provocou no campo político a oposição ferrenha dos padres inacianos. Afinal de contas, boa parte do poder e prestígio dos jesuítas no Brasil provinha justamente de sua enérgica defesa da liberdade indígena, o que, no contexto imediato do século XVII, não significava tanto a liberdade plena quanto a oposição específica a situações de escravidão ilegítima. A alternativa apresentada pelos padres propunham a liberdade restrita das missões que cada vez mais tiraram de circulação os índios disponíveis para o mercado de trabalho colonial. Os jesuítas dispunham de bons motivos para criticar os paulistas, uma vez que estes adquiriam a maior parte dos seus índios por vias reconhecidamente ilegais. Ao mesmo tempo, porém, os colônios exerciam sua oposição aos jesuítas, alegando que os padres retardavam o desenvolvimento de suas atividades econômicas. O confronto fatal entre as partes foi alimentado em 2 níveis distintos. Em nível local, os colonos opunham-se ao controle exercido pelos jesuítas sobre os 4 aldeamentos nas imediações da Vila de São Paulo. Já na esfera colonial, os paulistas passaram a enfrentar os protestos e litígios dos jesuítas espanhóis decorrentes dos assaltos praticados contra as missões das províncias de Guairá e Tapé. As diferenças irreconciliáveis entre as partes ocasionaram demonstrações de força de ambos os lados. Assim, diante das demandas dos jesuítas junto aos governos coloniais e ao Vaticano, que se acarretaram novas medidas contra a escravidão indígena, os colonos não retardaram em responder, lançando mão da violência e expulsando os padres da capitania de São Vicente. É preciso notar que, mesmo antes da expulsão de 1640, a dimensão local do conflito foi marcada pela ameaça de violência em pelo menos 2 ocasiões críticas. Em 1612, os colonos ameaçaram expulsar os jesuítas de Barueri, alegando que estes impediam o acesso à mão de obra do aldeamento. 20 anos mais tarde, os vizinhos mais exaltados do mesmo aldeamento, inclusive Antônio Raposo Tavares, invadiram Barueri, expulsando os padres.
Até certo ponto, este incidente pode ser considerado como uma expressão em nível local da busca intensificada pela mão de obra nativa. Afinal de contas, se os paulistas podiam destruir as lições do Guairá, por que não repetir essa mesma atividade mais perto de casa? Porém, outros aspectos específicos devem ser levados em conta para o entendimento do fato em questão, pois tratava-se igualmente de um confronto entre colonos mais prósperos dos bairros ocidentais de São Paulo e os jesuítas, que vinham acumulando um patrimônio e uma força de trabalho cada vez mais expressivos. Ademais, a própria indefinição acerca da condição jurídica do aldeamento de Barueri proporcionava munição para a eclosão do conflito. Realmente, Barueri situava-se em meio a uma das principais zonas de produção de trigo, próximo aos bairros de Cotia, Quitaúna e Carapicuíba, bem como a vila de Santana de Parnaíba. Por volta de 1630, os jesuítas já se haviam estabelecido enquanto principais proprietários de terras no distrito, controlando uma proporção desmedida de força de trabalho indígena, além de seu acesso preferencial aos índios dos aldeamentos, que somavam em torno de 1.500 apenas em Barueri, o Colégio de São Paulo, tendo recebido como herança 2 grandes propriedades na região. Contava também com concentrações consideráveis de cativos indígenas. O primeiro legado, datado de 1615, constava da doação feita por Afonso Sardinha e sua mulher Maria Gonçalves de sua fazenda Nossa Senhora da Graça, que contava com um número elevado de índios, guarulhos, como de outras nações. No segundo, de 1624, Fernão Dias e Catarina Camacho legaram a sua propriedade, Nossa Senhora do Rosário, e em torno de 600 carijó capturados no sul. Estas doações, embora funcionassem como fazendas no século XVII, tornaram-se posteriormente os respectivos aldeamentos de Embu e Carapicuíba. Nesse sentido, os jesuítas representavam muito mais que apenas um obstáculo à mão de obra dos aldeados, o que, de qualquer forma, constava como antiga reivindicação dos paulistas. Aspecto mais grave do ponto de vista dos colonos era o fato de que os padres também configuravam uma força considerável na economia paulista enquanto produtores e proprietários. Além disso, segundo os colonos, os jesuítas abusavam do seu controle sobre os aldeamentos, aproveitando e mesmo aforando terrenos indígenas para o benefício do colégio. Vale ressaltar que conflitos semelhantes surgiram também em outras capitanias, onde os colonos observaram estarrecidos a tentativa por parte dos jesuítas de monopolizar as melhores terras produtivas e as propriedades urbanas, muitas vezes adquiridas através de doações da coroa. Diante dos avanços de tão formidável adversário, os colonos de São Paulo apelaram para o único órgão público capaz de tomar o seu partido, a Câmara Municipal. Após o incidente de 1632, em Barueri, os colonos começaram a demandar com insistência a remoção dos jesuítas, lançando acusações que visavam não apenas desmoralizar os padres, como também fornecer elementos substantivos para provar os abusos e atos ilegais dos jesuítas de São Paulo. Em 1633, o colono João da Cunha, proprietário no bairro de Cotia, denunciava que os padres teriam roubado os índios e que o querelante tinha recebido em dote, levando-os para o aldeamento de Barueri. Aparentemente não satisfeito apenas com a restituição dos índios de seu dote, João da Cunha, referindo-se aos padres, instava a Câmara
a que os mandassem tirar das aldeias e não tivessem de ver com os índios, mas que com sua igreja. Durante as semanas que se seguiam, chegaram aos ouvidos do conselho novos protestos contra os padres, nos quais alegava-se que os jesuítas monopolizavam as terras de Cotia e Carapicuíba, não deixando os colonos cultivarem o solo. Finalmente, os principais residentes desses bairros reuniram-se diante da Câmara e estabeleceram um ultimato. Se a Câmara não retirasse os jesuítas de Barueri, os moradores e seus índios expulsariam os padres à força, o que de fato ocorreu. É preciso lembrar que a doação de... Correção. É preciso lembrar que a adoção de medidas tão radicais neste caso deveu-se justamente à indefinição jurídica do aldeamento de Barueri. Eram semelhantes às condições de outros 3 aldeamentos de São Paulo. Com certeza, outros 3.000 índios achavam-se sob o controle dos padres em São Miguel, Conceição dos Guarulhos e Pinheiros. Contudo, todos os 3 haviam sido estabelecidos pelos inacianos no século XVI, e os colonos, na sua maioria, pelo menos reconheciam os direitos da Companhia de Jesus sobre estes aldeamentos. Barueri, porém, fundado na primeira década do século XVII por D. Francisco de Souza, tornou-se posteriormente o objeto de uma disputa na justiça entre os herdeiros de D. Francisco, os jesuítas e a Câmara Municipal de São Paulo, todos reivindicando o direito de sua administração. Na década de 1630, os jesuítas controlavam o aldeamento. Todavia, no entender dos colonos, os padres estavam ali por determinação do provincial da ordem e não da coroa, e, portanto, seria justa a sua expulsão e a devolução da administração do aldeamento à Câmara Municipal, uma vez que o próprio D. Francisco ter-lhe-ia outorgado semelhante autoridade. No fim das contas, após a ação violenta dos moradores, a Câmara de fato tomou posse do aldeamento, estabelecendo um precedente para os acontecimentos de 1640. Quando, na qualidade de representante legítima e real da coroa em nível local, a mesma Câmara apropriou-se da administração dos demais aldeamentos, denominando-os aldeias reais. Com as tensões em alta, o conflito caminhou para o seu desfecho final quando os jesuítas espanhóis instauraram demandas contra os paulistas, buscando por fim colocar fim às expedições de apressamento que assolavam as missões. Contando com o apoio dos seus colegas inacianos no Rio de Janeiro e de Salvador, os jesuítas Maceta, Mancilla e Dias Tano levaram ao seu pleito inicialmente ao governador do Brasil, que atendeu às reivindicações mediante uma proibição do sertanismo e posteriormente ao rei e ao papa. Conduziram então uma campanha impressionante contra os paulistas, divulgando a imagem destes, nem sempre exagerada, como de um temível bando de desordeiros e foras da lei. O bispo do Rio da Prata também tomou partido dos jesuítas e, utilizando-se das distorções próprias desta campanha, em 1637, escreveu para o Papa afirmando: no Brasil há uma cidade sujeita a um prelado que não é bispo, que se chama São Paulo, e nesta se há juntado um grande número de homens de diferentes nações, ingleses, holandeses e judeus, que, em liga com os da terra como lobos raivosos, fazem grande estrago no novo rebanho de vossa santidade. Também lançado mão de uma retórica religiosa, os jesuítas buscavam garantir o seu acesso exclusivo aos índios do sertão, lamentando que esteja o sertão que chamam dos patos aberto para todo mouro, judeu, negro e branco, alto e baixo, que ele quer ir saltear e conquistar e cativar os índios, para depois os vender para
vender onde e para quem lhe parece. Para os jesuítas, não se podiam deixar os índios na boca do demônio e nas unhas dos brancos. A coroa, certamente distraída por força dos iminentes conflitos que se iriam desencadear em torno da restauração de 1640, respondeu de forma apenas lacônica aos apelos dos jesuítas. O Vaticano, por sua vez, foi mais decisivo, pressionando os colonos com a publicação do breve 3 de dezembro de 1639, o qual, basicamente, reforçava a bula de 1537, proclamando a liberdade dos índios das Américas. Em meados de 1640, os jesuítas passaram a divulgar o conteúdo do breve, provocando tumultos em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Ainda em junho deste mesmo ano, os representantes das câmaras municipais da Capitania de São Vicente reuniam-se para discutir o assunto e, sob forte pressão dos principais moradores da Vila de São Paulo, determinaram a expulsão incondicional dos padres e o confisco de suas propriedades, a transferência da administração dos aldeamentos para o poder público. Ao justificar a expulsão, os colonos desenvolveram elaborados argumentos para legitimar essa ação tão radical. Nesse sentido, escrevendo ao recém-restaurado João IV, a Câmara Municipal de São Paulo afirmava que, com a publicação do breve papal, os jesuítas buscavam tirar, privar e esbulhar aos índios moradores da posse imemorial e antiquíssima em que estão desde a fundação deste Estado até o presente. A defesa de tais direitos históricos assentava-se evidentemente em opiniões antijesuíticas que formavam um consenso entre os colonos. Em Santos, por exemplo, circulava na mesma época um boato entre os colonos de que era admissível invadir os aldeamentos e propriedades jesuíticas porque os padres de Pernambuco supostamente haviam incentivado os índios a tomarem o partido dos holandeses. Também, à boca pequena, dava-se como certa a notícia de que o breve era uma farsa dos jesuítas e que, pelo contrário, agora se podiam escravizar índios de qualquer nação. Além da Câmara Municipal, as ordens religiosas que permaneceram em São Paulo, sobretudo os franciscanos, também explicitaram os motivos que justificavam a expulsão dos inacianos. Assim, em 1649, em meio a um acirrado litígio entre os franciscanos e os jesuítas, a justiça colonial recebeu uma relação de 8 causas da expulsão, detalhadas pelos próprios colonos. Os jesuítas estavam ficando ricos e poderosos demais. Os jesuítas forçaram os herdeiros de Afonso Sardinha, Gonçalo Pires e Francisco de Proença a fazer enormes concessões, provavelmente em terras e índios. E arrancaram terras dos lavradores pobres através de litígios. Perseguiram também, por meio da justiça, Antônio Raposo Tavares e Paulo do Amaral, provavelmente por causa das atividades sertanistas destes. Ganhavam todas as suas causas litigiosas em decorrência de sua enorme base material, que se serviam dos índios melhor que os moradores em suas searas, engenhos, moinhos e até os carregam nas costas, que se aproveitavam das terras e datas dos índios, trocando-as e vendendo-as e trazendo nelas seus gados. Os índios, por eles doutrinados, mostraram-se rebeldes e sediciosos em Cabo Frio, Espírito Santo, Rio de Janeiro e, sobretudo, em Pernambuco. Apesar dos ódios e recriminações desencadeadas pelo incidente da expulsão, os jesuítas acabaram sendo readmitidos na capitania 13 anos depois. Num acordo negociado entre as principais facções, os colonos e um representante da justiça colonial, os primeiros tratavam de deixar claras as condições sobre as quais os padres poderiam voltar. Em primeiro lugar, os jesuítas teriam de abandonar o litígio contra a expulsão
e desistir de qualquer indenização pelos danos sofridos. No tratamento da questão indígena, os jesuítas deveriam abdicar do breve de 1639 ou de qualquer outro instrumento de defesa de liberdade indígena. Ademais, os padres deveriam negar assistência aos índios que fugissem de seus donos. Finalmente, adotando um tom mais conciliador, os colonos ofereciam como contrapartida a ajuda aos jesuítas na reconstrução do colégio, o que de fato fizeram em 1671. A expulsão, bem como as condições estabelecidas para a volta dos padres, desmontaram de forma decisiva o obstáculo jesuítico colocado entre os colonos e seus índios. Os jesuítas, por sua vez, continuaram como poderosos proprietários de terras, uma vez que foi mantida a posse em Imbu e Carapicuíba, acrescentando-se posteriormente as doações da Fazenda Santana e da extensa propriedade de Araçariguama. Todavia, apesar das aparências, os jesuítas tinham perdido o controle dos aldeamentos e sua voz de oposição ao cativeiro indígena fora praticamente emudecida. De acordo com o padre, escrevendo no final do século, tal era a situação que os jesuítas jamais poderiam tocar no assunto da escravidão indígena em sermões ou em qualquer outra manifestação pública. Mesmo assim, observou-se com certo orgulho, sempre buscavam em conversas particulares e lançando mão de industrioso disfarce mostrar aos colonos seus erros. Contudo, estavam tão firmes os moradores daquela vila em que os índios eram cativos que ainda que o Padre Eterno viesse do céu com um Cristo crucificado nas mãos a pregar-lhes que eram livres os índios ou não haviam de crer. Escravos ou administradores. Na segunda metade do século XVII, no entanto, a disputa em torno da condição jurídica dos cativos índios passou para outra etapa. Apesar de suas convocações, os colonos ainda enfrentavam o paradoxo legal representado pelo sistema de administração particular. O serviço particular dos índios era pouco diferente da escravidão, fato que não deixou de escapar à atenção da coroa ou dos jesuítas que não residiam em São Paulo. De acordo com um relato histórico do início do século XIX, trata-se apenas de uma questão de terminologia. Os paulistas, posto que não davam aos índios domesticados o nome de cativos ou de escravos, mas só de administrados, contudo dispunham deles como tais, dando-os em dotes de casamentos e a seus credores em pagamento de dívidas. De fato, virtualmente, todos os dotes concedidos durante o século XVII incluíam pelo menos um negro da terra. Quanto à alienação de índios, cabe ressaltar que as peças do gentio da terra figuravam entre garantias para empréstimos e hipotecas, além de serem vendidos em diversas ocasiões para liquidar dívidas e por outros motivos. Em 1664, por exemplo, inventariante dos bens de Antônio de Quadros vendeu uma moça indígena por 18 mil réis, colocando o valor recebido na praça a juros, como é uso e costume. Duas práticas corriqueiras revelam mais claramente a real condição dos índios nesse regime tão ambíguo. Primeiramente, a venda de índios, embora ultrapassasse os limites legais da administração particular, foi bastante frequente durante o século XVII. Todavia, quando documentada, a alienação da posse do índio sempre foi acompanhada por algum tipo de justificativa. Assim, João Leite sentia-se na obrigação de vender Paula por causa das ameaças e desinquietações que dela tinha. Em outras ocasiões, no entanto, a venda de índios podia provocar sérias batalhas judiciais, sempre trazendo à luz a contradição fundamental desse regime de escravidão disfarçada. Em 1666, por exemplo, João Pires Rodrigues denunciava a venda ilegal de um cativo por João Rodrigues da Fonseca, venda, aliás, lançada em escritura no cartório. Em defesa de Fonseca, seu procurador desenvolveu o raciocínio de que o contrato de venda de propriedade se sobrepunha a qualquer discussão sobre a liberdade dos índios. Mas para o fim do século, quando uma viúva procurou vender os índios deixados para herdeiros menores, o inventário embargou a venda, alegando que venderam-se peças o que não devia vender,
razão que nenhum homem de posse e honrado morreu nessa terra que se lhe vendesse peças e por tão limitado preço como consta haver se vendidas as que couberam aos ditos seus curados. A segunda prática que denuncia o caráter nitidamente escravista do regime da administração refere-se à alforria. De fato, a principal maneira de se livrar das obrigações do serviço particular era através de uma carta de liberdade, devidamente lançada no cartório, ou ainda mediante um capítulo específico do Testamento do Senhor. Conforme veremos em maiores detalhes no último capítulo, a condição incerta dos cativos apresenta um problema ao mesmo tempo teórico e prático na jurisprudência colonial. Sobretudo, a partir do momento em que alguns índios passaram a reivindicar a própria liberdade, apoiando-se na legislação colonial. Já no último quartel do século XVII, a controvérsia em torno da liberdade indígena recomeçava a se intensificar. A pressão inicial veio do Rio de Janeiro na década de 1670, quando o primeiro bispo, nomeado em 1676, tentou impor uma taxa eclesiástica de R$160 por peça de gentio descida do sertão. Pouco depois, o governador do Rio de Janeiro determinava a liberdade incondicional de todos os índios. Tais medidas afetaram imediatamente os paulistas que, afinal de contas, permaneciam subordinados à autoridade eclesiástica e civil no Rio de Janeiro e, portanto, se sentiam ameaçados. Seu maior receio era a possível fuga em massa dos cativos para a liberdade. Inseguros mais uma vez, os paulistas buscaram reafirmar os seus direitos sobre a força de trabalho. Primeiro, através do já tradicional alvoroço diante da Câmara Municipal e, posteriormente, por meio da negociação. Mais uma vez, o centro do conflito situava-se na discussão acerca do direito de trazer índios do sertão, aliás, do principal móvel da questão indígena desde o século XVI, na capitania de São Vicente. Porém, desta feita, os colonos mostraram-se mais flexíveis que em 1640, embora ensaiassem em 1685 uma nova expulsão. Com os ânimos menos exaltados, iniciaram um longo processo de negociação com as autoridades régias, mediado pelo provincial dos jesuítas, Alexandre de Gusmão, em busca de uma solução que satisfizesse todas as partes interessadas. A menos de 2 índios, é claro. Correção, menos a 2 índios, é claro. Como era de se esperar, a questão acabou dividindo-os em posições polarizadas. Os colonos, reiterando a necessidade absoluta da mão de obra cativa, buscavam reafirmar o seu direito sobre os índios por eles deslocados do sertão, com o pretexto de os trazer para o grêmio da igreja. Já os jesuítas propuseram revitalizar o esquema de aldeamento e da repartição do trabalho livre dos índios, semelhante ao arranjo que estava sendo negociado no estado do Maranhão na mesma época. Mas os colonos jamais poderiam aceitar as propostas dos jesuítas, pois, além de levantar questões referentes ao controle social da população trabalhadora, também ameaçavam toda a base material da sociedade paulista. Em 1692, os colonos redigiram uma relação de 16 dúvidas que teriam de ser solucionadas para chegar a um acordo satisfatório. Suas preocupações giravam em torno de 4 problemas básicos, todos eles, de uma forma ou de outra, concernentes à definição dos índios enquanto propriedade. Seriam estas as questões relativas às fugas de índios, à remuneração do trabalho indígena, à herança e alienação? Primeiro, os colonos queriam se certificar de que os índios de sua administração não poderiam fugir para a liberdade, questão levantada pela perspectiva de uma fuga em massa para o Rio de Janeiro. O segundo problema mostrava-se mais controvertido, uma vez que a questão de liberdade dos índios estava intimamente ligada a 2 salários. Para os colonos, comida, roupa, atendimento médico e a doutrinação espiritual apresentavam-se como compensação justa e suficiente pelo serviço dos índios. O terceiro problema, o da herança, atingia o centro nervoso do sistema,
pois, de um lado, proporcionava o principal mecanismo de transferência da administração dos índios e, por outro, defendia os mesmos enquanto propriedade. Como último problema, os colonos levantaram a questão da transferência de administrados entre colonos. Finalmente, ainda, quanto ao problema da propriedade, questionava-se se os credores podiam reclamar os serviços de índios penhorados na cobrança de dívidas. As dúvidas dos colonos, em certo sentido, sintetizavam a postura dos paulistas a favor da escravidão indígena. Antônio Vieira, respondendo à solicitação de seu parecer sobre o assunto, dirigiu talvez a sua última grande invectiva contra a escravidão indígena. Em estilo retórico bastante marcante, perguntava-se que eram os índios de São Paulo. São, pois, os ditos índios, aqueles que, vivendo livres e senhores naturais de suas terras, foram arrancados delas com suma violência e tirania, e trazidos em ferros com as crueldades que o mundo sabe, morrendo natural e violentamente, muitos dos caminhos de muitas léguas até chegarem às terras de São Paulo, onde os moradores serviam e servem deles como de escravos. Esta é a injustiça, esta a miséria, isto o estado presente, e isto que são os índios de São Paulo. Assim, de acordo com Vieira, os índios não podiam ser escravos, pois não haviam sido tomados em guerras justas. Ademais, argumentando contra o raciocínio dos jesuítas, Vieira reafirmava a ilegalidade explícita da administração através das seguintes características. Índios fugidos eram restituídos mediante o uso da força. A administração era transferida nos inventários e nos dotes, e, finalmente, o que constava como valores dos serviços prestados não correspondia à remuneração do trabalhador indígena, sendo equivalente aos preços de escravos quando transferidos para outro dono. Esta última questão permanecia no centro da controvérsia na formulação da política indigenista. Vieira, por seu turno, não aceitava a proposta dos colonos, na qual admitia-se o pagamento dos serviços apenas em comida, alojamento, agasalho e conversão. Pelo contrário, estes deviam pagar um salário justo. Ora, em suas dúvidas, os paulistas justificavam o não pagamento dos índios por serem estes preguiçosos. A essa alegação, Vieira respondia irônico: mas as pessoas são muito práticas e fidedignas daquela terra, afirmam, mas as pessoas muito práticas e fidedignas daquela terra afirmam que os paulistas geralmente se servem dos ditos índios e de pela manhã até a noite, como fazem os negros do Brasil. Em resumo, os índios de São Paulo sofriam a mais completa expropriação da liberdade, de sorte que de si e do seu não lhes fica coisa alguma que por toda a sua vida não esteja sujeita aos administradores, e não só enquanto estes viverem, senão ainda depois de mortos. Apesar das opiniões de um adversário tão formidável, os paulistas conseguiram levar a melhor na concordata firmada em 1694. Enfurecido, Vieira passou a criticar os próprios jesuítas que participavam da negociação e assinaram o acordo, afirmando que estes mesmos padres não tinham experiência entre os índios e nem dominavam a língua geral. Ele se referia especialmente aos padres estrangeiros Jacob Roland e Jorge Bense, sendo este último um italiano que nunca viu índio e só ouviu aos paulistas. Já Roland foi o autor da Apologia pro Paulistis, que, de acordo com Vieira, estava tão repleta de hipocrisia que o general da campanha de Jesus mandou incinerá-la. De fato, a Apologia sustentava algumas das posturas fundamentais dos paulistas, sobretudo no que dizia respeito à missão cristã que exerciam ao trazer os índios do sertão à civilização. O que mais irritou Vieira, no entanto, foi a manipulação das suas próprias ideias e palavras distorcidas para apoiar a posição dos colonos. As fábulas fingiam que os lobos fizeram pazes com os rafeiros, e agora quer que a sagrada apologia que os mesmos lobos sejam os pastores das ovelhas.
Com certeza, o conflito fundamental que marcava o trabalho indígena em São Paulo apresentava-se igualmente como um problema para os jesuítas. É o que sugere um notável relatório do padre visitador Luiz Mamiami sobre as atividades econômicas do Colégio de São Paulo. No relatório, Mamiami demonstrava que, apesar de professarem princípios mais elevados, os próprios jesuítas, de fato, tratavam seus índios de maneira pouco diferente desses mesmos colonos que tanto criticavam. Redigida no final do século XVII, a análise perspicaz de Mamiami captava diversas questões fundamentais carentes de uma reavaliação no contexto da controvérsia. A renda do colégio, começava Mamiami, provinha da produção dos trabalhadores agrícolas e dos artesãos. O mais granjeado com o suor e trabalho dos índios da nossa administração. Da mesma forma, nas fazendas jesuíticas não se fazia distinção na divisão das tarefas entre os cerca de 300 índios e as dezenas de cativos africanos. Nos dias de trabalho, os padres distribuíram as tarefas entre os índios africanos. Os homens seguiam para a lavoura as tendas de ferreiros e os currais. As mulheres, por sua vez, recebiam a incumbência da tecelagem. Tanto os escravos quanto os índios se sustentavam com suas próprias roças, das quais cuidavam aos sábados e feriados. Finalmente, escravos administrados recebiam remuneração igual em pano de algodão. A única diferença percebida pelo padre Mamiami residia no fato de que, ao contrário dos africanos, os índios deviam ser livres e assim compensados por seu trabalho. Esta última questão da justa compensação pelo trabalho livre situava-se no centro da controvérsia. Embora reconhecesse que um certo grau de trabalho não remunerado era legal, Mamiami sustentava sua imoralidade. Legítimas ou não, as condições sobre as quais o serviço pessoal dos índios seria permitido eram bastante específicas. Alguns tenham por lícito o serviço personal coacto dos índios, ou a título de administradores ou párocos, por serem obrigados os índios a pagar, ou alguns tributos ou a côngrua sustentação de seu pároco, e não têm com que pagar isso. Podem ser obrigados a pagá-los com serviço personal. Cumpria enfatizar, porém, que o serviço não pôde ser maior que a obrigação. Para Mamiami, o abuso do trabalho não remunerado constituía o defeito básico do sistema de administração particular. Tratava-se, contudo, de um problema estritamente econômico, pois ao calcular a poupança reservada pelo serviço personal não obrigatório, Mamiami revelou que cerca de 80% da renda do colégio era dirigida pelo trabalho dos índios. Mesmo pagando aos mesmos um jornal excepcionalmente baixo e descontando os dias de trabalho obrigatório, o colégio mais que dobraria suas despesas. Em suma, se pagasse a compensação devida, o colégio simplesmente não conseguiria sustentar suas atividades e seus residentes. Sem evidentemente resolver essas contradições, o desfecho do processo de negociação entre colonos jesuítas e a coroa foi a Carta Régia de 1696. Em flagrante desacordo com uma lei de 5 anos antes, que proclamava a liberdade absoluta dos índios, essa reconhecia formalmente os direitos dos colonos à administração particular dos mesmos, assim consolidando outra forma de serviço obrigatório que não a escravidão. Distinção meramente formal. Como bem lembrava o presidente da província de Amazonas, Francisco José Furtado, em meados do século XIX, a história dos índios é o opróbrio de nossa civilização. Apesar de tantas leis proclamando a sua liberdade e prescrevendo a escravidão deles, esta subsiste quase de facto.